Olá, vamos ao Evangelho de hoje, quarta-feira, 12 de novembro. Vamos fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor. E com muita gratidão pelo dia de hoje, por termos acordado, por termos aberto os olhos, vamos pedir muita luz, muita inspiração para o nosso dia de hoje. Vamos elevar também o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso querido amigo, irmão. Pedir que, como sempre, esteja nos acompanhando na nossa caminhada. A nossa Mãe Maria de Nazaré, que seja a nossa mão amiga, ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores que estejam também conosco, que possamos desenvolver as nossas tarefas com responsabilidade, com um senso de dever moral e que nós possamos concluir o nosso dia na certeza que estamos indo descansar melhores do que acordamos, porque afinal esta é a grande tarefa da nossa existência. E para isso pedimos o apoio, o amparo e o amor de sempre, que nós possamos querer sentir. Permaneça conosco durante este nosso breve estudo e durante o nosso dia, e que assim seja. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para nossa reflexão. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá, caiu aqui o item 9. Então, capítulo 4, item 9. Vamos ler. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Esta passagem de Jesus pode ser interpretada de duas maneiras. Vou baixar um pouquinho, com receio que esteja muito alto. Então, esta passagem de Jesus pode ser interpretada de duas formas. A primeira, como sendo o Espírito de Deus, que dá a vida a quem Ele quer. E por ser onipresente, Deus está em toda parte, mas não podemos localizá-lo exatamente. E a segunda, como sendo o Espírito do homem, que ao reencarnar, esquece as suas existências anteriores. Não sabe quem foi, nem o que virá a ser, pois o futuro dependerá do seu livre arbítrio. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo que o corpo físico, saberíamos de onde o espírito veio, uma vez que conheceríamos o seu começo. Assim, com qualquer uma das duas interpretações, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, a confirmação de que o espírito vive muitas existências. Muito bem, vamos fazer uma breve reflexão sobre este item, o 9. Neste capítulo do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus vem, Kardec organizou de forma a trazer ensinamentos de Jesus, onde o mestre vem apresentar as reencarnações, né? Fica ali, para nós espíritas, fica muito claro que Jesus veio nos falar sobre as reencarnações. Então, nessa frase de Jesus que diz: o Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai,
Aqui no nosso evangelho sugere que pode ter duas interpretações, que ou esse espírito a qual Jesus está se referindo, ou é o espírito de Deus, está falando de Deus, né? Que sopra onde quer e vai para onde ele vai para onde quer e nós não sabemos onde ele está. Porque sendo Deus, né? Onipresente pode estar em todos os lugares, nós não podemos localizá-lo como localizamos isso aqui. Isto está aqui. Nós sabemos da presença de Deus constante, não teve início, não terá fim, está em todos os lugares, mas a gente não consegue localizá-lo, né? Essa é a primeira interpretação para esta frase de Jesus. A segunda interpretação, segundo o Evangelho, para esta frase de Jesus, é que o Espírito, ele já está falando, nós enquanto encarnados, reencarnados, somos almas, chamamos de alma. Desencarnado Espírito. Este Espírito, ele pode ir para onde quer, no sentido que ele tem muitas existências, muitas histórias, né? E não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, porque nós esquecemos, nós temos a bênção do esquecimento ao reencarnarmos, né? Então é disso que Jesus vem falando aqui. Isso é tão bonito, porque olha só essa parte. O espírito do homem que ao reencarnar esquece suas experiências anteriores, não sabe quem foi, nem o que virá a ser. E isso é muito importante que a gente fixe na nossa mente. A gente não sabe quem a gente virá a ser, porque o que viremos a ser é o que nós vamos plantar hoje. Está nas nossas mãos, não existe um destino, né? Ali pré-fixado, determinado, senão seríamos o quê? Personagens, né? E não é assim que a justiça e a sabedoria de Deus funciona. E é disso que se trata. É muito bonito. Então, assim fala que qualquer uma das duas interpretações que a gente queira dar, vem o quê? Vem afirmar o que Jesus veio nos ensinar, que existem muitas existências, né? A gente tem que pensar da seguinte forma: por que nós esquecemos das outras? Por algum motivo é. Vamos entender as reencarnações como a noite, quando a gente está tão cansado que nós precisamos repousar, né? E aí no outro dia a gente recomeça. As reencarnações são mal comparando, a mesma coisa, porque se não fosse útil que nós esquecêssemos as reencarnações anteriores, nós não precisaríamos desencarnar. Se nós não esquecêssemos, seria uma vida toda continuadinha. E qual o sentido de desencarnar e nascer de novo? A gente não precisaria desencarnar. Mas aí o corpo como seria? Deus é a inteligência suprema, ele existiria um outro mecanismo onde o corpo não ia envelhecer. Se não fosse necessário, a gente precisa entender que esse esquecimento das reencarnações anteriores, ele é necessário, muito provavelmente porque como uma bênção, misericórdia de Deus, porque a gente não aguentaria, a gente precisa de um descanso para poder dar novos passos, porque muitas das vezes o que nós deixamos para trás são penas duras, lembranças difíceis. Então, é disso que se trata. Olha como é bonito a gente entender o espiritismo, as reencarnações, porque tudo passa a ter um outro sentido. Então, muito rapidamente, que eu me estendi demais hoje, vamos ler uma pergunta do Livro dos Espíritos. Lei do trabalho, vamos lá. Pergunta 685. O homem tem direito ao repouso na velhice? Kardec perguntou aos espíritos. E olha só o que eles responderam. Sim, o homem apenas está obrigado ao trabalho de acordo com as suas forças.
tão óbvio, tão simples e a gente às vezes não entende. Às vezes queremos ser sobre-humanos, trabalhar mais horas que o nosso corpo consegue, né? E aqui fala, claro que aqui está se referindo à velhice, né? Do corpo físico. E aí os espíritos são muito práticos e muito diretos em dizer que sim, que temos direito ao repouso na velhice, porque o trabalho ele tem que ser sempre relacionado às forças daquele corpo físico. Não quer dizer que paremos de trabalhar, podemos trabalhar com a nossa mente e lembrando que para os espíritos trabalho é toda a ocupação útil, não está referindo-se a trabalho remunerado, né? Então, na velhice, nós podemos trabalhar de outras formas, com a cabeça, com as mãozinhas, se possível, plantando. O importante é que nós comecemos a pensar nisso. Qual será o meu trabalho lá na velhice? Bom, muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando os olhos. E mais uma vez agradecendo a Deus por mais este dia. Pai, fica conosco, Mestre amigo, Mãe Maria de Nazaré, Espíritos amigos, a nos inspirar boas ações e bons pensamentos. Permaneçam conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.